Bom, vamos lá para mais um papo psicomotor. Hoje já demos uma volta, o Thor está descansando. Eu trouxe 2 livros aqui, o Dicionário Junguiano. E esse livro aqui, Barbara Hannah Jung, Vida e Obra, uma memória biográfica. Talvez a gente use ele no nosso papo psicomotor de hoje também, porque nós vamos falar de um tema, de novo, sempre bem interessante, que é os sonhos. Professor, será que seria muito pedir que o sistema de ensino procurasse entender melhor e profundamente cada aluno, cada indivíduo, inclusive através de seus sonhos? Vamos bater um papo aí que vai ser muito bacana. Vamos lá? Bom, vamos lá, direto ao assunto. Aqui no Dicionário Junguiano, vou ver o que ele fala sobre o sonho. Ele começa dizendo o seguinte: a ação da imaginação durante o sono também é efeito de tal ação, que é possível conservar de diversos modos de despertar. O sonho, o Jung o entende como autorrepresentação em forma espontânea e simbólica da situação atual do inconsciente, e nesse sentido é assumido no modelo provável de um órgão de informação e controle da atividade imaginativa da psique. Muito legal, ele fala muita coisa aqui também sobre o sonho, mas olha só que interessante. Ele fala aqui do sonho como ação imaginativa. Então nós temos uma ideia, a priori. Vamos lembrar que nós estamos num papo psicomotor, estamos trocando uma ideia, tá bom? Nós não estamos falando sobre verdades absolutas. Não é porque nós abordemos uma perspectiva do tema como sonho, no caso deste vídeo, que seja aquela única que existe e que para todo mundo seja a mesma coisa. E que seja assim o tempo todo. Então, nós estamos resvalando o conceito de sonho, nós estamos começando a investigar o que seria essas coisas que a gente, essas visualizações que nós temos, essas experiências oníricas que nós temos enquanto dormimos, muitas vezes temos ela acordados também. Então vamos lá. Está falando que geralmente se pensa no sonho como uma imaginação, uma coisa, por exemplo, é um processo da psique, como nós falamos no último vídeo, que ela vai reelaborando, ela vai saindo no estágio de desequilíbrio gerado pelos impulsos do dia todo e depois a gente dorme. E tem sonhos que é a representação simbólica daquela reorganização para a gente buscar um novo patamar de equilíbrio. Então a gente desequilibrou durante o dia com aquele monte de informações, um monte de impulsos que vêm do mundo externo, que também vêm do mundo interno, e daí durante o sono a gente vai reelaborar isso, a gente vai assimilar, integrar, vai buscar um novo estado de equilíbrio gerado pelo desequilíbrio da absorção desses novos conteúdos, desse confronto com esses novos conteúdos. Nós geramos desequilíbrio e depois buscamos o reequilíbrio durante o sono, e nós podemos ver partes desse processo através das imagens dos sonhos. Então isso seria uma perspectiva do sonho. Mas será que é só essa? Primeiro, vamos partir do princípio que, sempre lembrando que o Jung fala assim, como se. Então nós estamos falando da alma humana, dessa grandiosa e misteriosa alma humana. Então a gente vamos com bastante humildade em relação a esse tema que é a psique.
que é o indivíduo de forma integral. Vamos imaginar o sonho seguinte. Eu tenho aqui o ego-corpo, que é o centro da minha consciência, que ele tem uma parte corporal e uma parte psíquica. Tem uma dimensão material, uma dimensão imaterial. A dimensão material é o corpo e a dimensão imaterial é a psique. Isso é uma visão bem ampla, mas já um pouco mais aprofundada talvez, do que umas visões ainda mais superficiais do que seria o ego-corpo e os sonhos. Esse ego-corpo é através dessa dupla que nós temos consciência do que está à nossa volta, do mundo externo e do mundo interno. Então, quando nós estamos despertos, acordados, o que nós abrimos o olho, o que nós olhamos? Para o mundo externo. Então, eu dou ênfase ao meu olhar, à minha consciência, ao foco da minha atenção, ao foco da minha consciência para o mundo externo. Então eu vejo aqui árvores, vejo o céu azul maravilhoso, vejo o vento balançando os galhos das árvores, vejo flores, vejo pessoas, vejo diálogos, vejo carros, vejo o mundo externo acontecendo, vivendo, tendo sua vida, a sua realidade. E nós, muitas vezes, podemos pensar que a única realidade que realmente existe, que é real, a realidade real, é essa que nós estamos vendo no mundo externo. Então nós estamos acostumados a interpretar, a sentir, a perceber o mundo interno de uma certa perspectiva. E quando nós olhamos para o mundo interno, nós vemos um outro mundo, um mundo psíquico, poderíamos chamar de mundo espiritual, onde as visões, as percepções que nós temos desse mundo interior são diferenciadas daquela que nós temos do mundo exterior. Por exemplo, no mundo exterior, eu estou bem assim, eu vejo formas, eu vejo cores, eu vejo texturas. Os 5 sentidos me dão elementos muito marcantes que tornam muito reais esse mundo externo, para a minha percepção. O mundo interno já entra outros elementos mais simbólicos, mais o sentir. O que nós estamos sentindo a hora que nós temos aquele sonho? O que aquela simbologia que é diferente de uma linguagem do mundo externo? A linguagem do mundo interno é uma linguagem, poderia dizer, diferente do mundo externo. Mas quem que define isso que é diferente? O centro da consciência. É o modo com que eu percebo. É o modo com que o corpo ego percebe o mundo externo e percebe o mundo interno. Então, já ficou claro para mim que que a realidade do mundo externo é real, é assim que funciona, é assim que eu vivo, meu foco de atenção está predominantemente no mundo externo. Então eu já aprendi algumas regrinhas bem basiquinhas de como funciona esse mundo externo. Agora, quando eu começo a olhar para o mundo interno, como nós não temos essa cultura, não esteja acostumado, vamos imaginar assim, na nossa sociedade ocidental é mais assim, a gente olha mais para fora do que para dentro. Então nós nos deparamos com uma outra linguagem, nós olhamos para o mundo interno e vemos linguagens diferentes, mais simbólicas. Muitas vezes ela não tem sentido lógico, mas ela tem significado. Então, quando nós olhamos para o mundo externo, nós damos mais ênfase, mais ao sentido lógico. E quando nós olhamos para o mundo interno, talvez a gente dê mais ênfase ao significado, que é uma outra linguagem, mas é uma linguagem.
E quem está olhando para o mundo externo e para o mundo interno? É o centro da consciência, o corpo ego, aquele núcleo, aquele complexo, que é o nosso eu. Então, quando eu olho para o mundo externo, eu uso uma série de percepções, uma cultura que já me diz como é que funciona esse mundo externo. Quando eu olho para o mundo interno, já é outra cultura, eu uso outro tipo de percepção que envolve essa linguagem simbólica, que envolve mais o significado, é uma relação de tempo diferente, é um tempo mais subjetivo. Então, o tempo interno, ele funciona diferente da minha percepção do tempo do mundo externo. Hoje em dia, nós achamos que o dia não tem mais 24 horas. Está passando muito rápido. Mas eu estou fazendo essa leitura com a minha percepção, com a percepção parecida ou a mesma, com que eu faço a leitura do mundo interno. E no mundo interno tem essa questão da linguagem dos sonhos. Agora, quando nós vamos tentar analisar os sonhos através de uma linguagem, da mesma linguagem que a gente analisa o mundo externo, às vezes a gente tem dificuldade ou às vezes a gente se limita à questão do entendimento, da compreensão da linguagem do mundo externo, porque nós criamos conceitos, paradigmas, nós olhamos para o mundo interno tentando encaixar a visão que nós temos do mundo interno na mesma visão que nós temos do mundo externo. Aí não vai, nós precisamos decodificar isso aí, nós temos que olhar o mundo interno com uma linguagem, com um olhar, com uma percepção, talvez com mais, dando ênfase ao significado, ao sentimento, à intuição. E o mundo externo, eu uso mais o pensamento, as sensações para perceber o mundo externo. Então nós temos dois mundos, que na verdade é um mundo só. Nós falamos que são dois mundos de forma didática. O Jung chama o mundo externo e o mundo interno como um mundo só. Ele chama de unus mundus, que nós estamos mergulhados nesse unus mundus. Então, a hora que a gente olha para fora, a gente vê o mundo externo. A hora que a gente olha para dentro, nós vemos o mundo interno, que são características diferentes. Então, a gente vai aí aprendendo a conviver com esse mundo externo e com o mundo interno, com o mundo mais material, mais físico, mais concreto, com uma percepção mais baseada nos 5 sentidos, e no mundo interno, que é um mundo mais imaterial, mais plástico, mais flexível, onde os pensamentos se refletem de uma forma simbólica. Olha só que interessante. Eu estou vendo aqui um prédio, uma arquitetura. Isso aqui saiu da cabeça de alguém, ou de um grupo de pessoas, que veio a partir de uma cultura, que é um grupo maior de pessoas, e foi concretizado aqui na forma de um edifício. No mundo interno, talvez nós tenhamos mais plasticidade, mais facilidade em transformar os pensamentos em imagens psíquicas. Então, ali talvez fique mais fácil da gente ser mais sincero, mais autêntico, porque nós estamos vendo a imagem que realmente a pessoa está trazendo dentro dela. É daquela forma que ela olha o mundo interno, ela percebe o mundo interno, que é mais plástico e que acaba sendo mais autêntico ao transmitir conteúdos da psique da pessoa. Eu vou ler um pedacinho desse livro aqui, que é da Barbara Hanna, que viveu com o Jung muito de perto, teve
uma convivência profissional com ele e conheceu ele mais do que a gente vê nos livros. E ela conta aqui as histórias aqui muito interessantes, e olha só. Muitos anos mais tarde, mas ainda um tempo considerável antes da viagem para a Índia, um sábio indiano disse-lhe que o seu próprio guru havia sido Shankaracharya, comentador dos Vedas, morto há séculos. Jung não descobriu que, embora a maioria dos indianos tivesse um guru vivo, sempre existisse alguns que têm por mestre um espírito. Olha aqui ela está falando de uma vivência, de uma experiência, de uma percepção dos orientais que, em tese, está misturando, hoje em dia, ainda bem, mas nós tínhamos uma visão mais para o mundo externo e os indianos mais para o mundo interno. Então, é muito tranquilo para um indiano falar de um mestre espiritual, quer dizer, alguém que já morreu, mas que vive no mundo espiritual, continua vivendo no mundo espiritual e dá orientações para alguém que está aqui encarnado. E é isso que ela está falando. Jung não descobriu que, embora a maioria dos indianos tivesse um guru vivo, sempre existe alguns que têm por mestre um espírito. Essa foi uma das muitas confirmações de sua própria experiência que teve no período de seu confronto com o inconsciente, as quais Jung tanto apreciava. Quando se tem experiências que na maioria dos europeus imediatamente condena como místicas ou mesmo malucas, é um grande alívio quando se encontra outra pessoa que, de maneira completamente independente, tem exatamente a mesma experiência. Nesse caso, a constatação de que, em ciclos cultos da Índia, ou pelo menos era nos anos 30, considerado tão normal ter por mestre um espírito, quanto ser discípulo de um guru vivo. Olha só o que ele está falando aqui, ó. O Jung vai fazer as suas experiências, vai mergulhar no inconsciente. Então ele começa a descobrir coisas que são suas, do seu inconsciente pessoal, mas ele encontra coisas que para o ego-corpo é inconsciente, mas que é um outro mundo, habitam outras pessoas, tem outras culturas, tem outros modos, tem um monte de coisas vivendo nesse mundo. Eu estou olhando para o mundo externo, a hora que eu olho para o mundo interno, que me é mais inconsciente, eu me deparo com coisas do meu próprio inconsciente, mas me deparo com um outro mundo que aqui a gente costuma chamar de espíritos, mas são individualidades, né? Em tese são individualidades que moram lá, que estão tendo experiências como nós estamos tendo aqui no mundo externo. Só que como nós estamos aqui neste mundo material, nós temos as duas vivências. Então a hora que nós convivemos com o mundo concreto, material, mundo externo, e convivemos com o mundo interior, com o mundo espiritual. Olha só, à medida que ele aos poucos foi aprendendo que nada podia ser feito com relação a essa atitude unilateral, Jung viu-se forçado a voltar para o inconsciente, a fim de encontrar um guia dentro dele. Então, olha, essa história aí de olhar só para o mundo de fora não dá certo. Vamos olhar para o mundo de dentro, mundo interno. E, como todo bom, curioso, cientista, que tem espírito de cientista, ele vai pesquisar. Ele falou, nossa. E daí começa a descobrir coisas. Aí eu penso o seguinte, uma coisa é essa cultura do Jung, a minha, a sua.
Outra coisa é a gente pegar toda essa experiência e traduzir numa linguagem científica. Então, a hora que a gente pega tudo isso e traduz numa linguagem científica, nós precisamos tomar certos cuidados para seguir as regras do método científico, que são limitadas principalmente em relação a essas coisas do mundo interior. Então nós precisamos pensar bem na linguagem que a gente usa, uma coisa que seja comprovável, uma coisa que seja medida. Então, chega no momento que isso fica impossível, mas a gente vai avançando. Eu tenho sempre falado aqui que com a física quântica nós temos aqui várias possibilidades interessantes que estão se apresentando. Mas vamos lá, voltar lá. Também vou lembrar aqui que está me assistindo, isso aqui é um papo psicomotor, tá? Eu não estou dando aula de ciência. Não tenho a mínima pretensão disso. Isso aqui é um bate-papo, tá? Vamos pensar. É um brainstorm, vamos deixar as ideias circularem e depois nós vamos digerindo isso visando o nosso próprio autoconhecimento, visando a gente ter mais experiência consigo mesmo para poder depois entender melhor o nosso aluno, nosso assistido, para poder melhor ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então vamos lá? Vamos voltar aqui? Ela continua assim: Jung encontrou esse guia em uma imagem a quem chamou de Philemon, que aos poucos foi surgindo a partir da imagem de Elias, e que, dentre todas as imagens que o Jung encontrou, foi a que mais coisas lhe ensinou acerca do inconsciente. Philemon era, em suma, um guru espiritual, a maneira dos que existem na Índia, mas Jung só ficou sabendo disso pelo menos 15 anos mais tarde. O principal ensinamento transmitido por Philemon, que deu a Jung a chave de toda a sua psicologia, foi o da realidade da psique, o que fez de maneira muito ilustrativa. Olha só, estou falando de um assunto delicado dentro do métier científico, está passando ambulância aqui com sirene ligada. Soou o alarme. Olha a simbologia, a sincronicidade. Philemon diz que Jung contemplava seus pensamentos como se ele próprio os tivesse feito. Olha só isso aqui, ó. Philemon disse que Jung contemplava seus pensamentos como se ele próprio os tivesse feito. O que, diga-se de passagem, é o preconceito comum. É o preconceito comum da cultura ocidental. Mas Philemon disse que, em seu entender, os pensamentos eram muito mais parecidos com animais em uma floresta ou pessoas dentro de uma sala, e acrescentou: ao ver pessoas dentro de uma sala, você não pensa que fez essas pessoas ou que é responsável por elas. Foi através de Philemon que Jung conheceu o caráter real e objetivo da psique, sua existência absolutamente independente. Então isso aqui dá para se pensar bastante, né? Por exemplo, eu saio andando aqui na rua, passeando Cotora, a gente encontra um monte de pessoas, conversa, nós vemos bastante coisas. E eu não penso que fui eu que criei todas essas coisas e que sou responsável por elas, pela existência delas. Eu só tenho uma percepção da existência delas, muito superficial, inclusive. Agora, quando a gente olha para o mundo interno, a gente vê lá um monte de pensamentos e a gente acha que esses pensamentos fomos todos nós que criamos. Todas as imagens psíquicas que aparecem na nossa consciência, nós achamos que fomos nós que a criamos, que são frutos da nossa imaginação. Mas nós não pensamos na possibilidade dessas imagens serem imagens de animais, de outros seres,
que estão numa outra dimensão. Então nós temos coisas que são realmente o fruto da nossa imaginação, que são fruto dos nossos próprios pensamentos, mas teríamos também outras individualidades, outros seres, que são seres humanos, animais, plantas, etc., mas que estão tendo a sua vivência no plano espiritual, num plano que para nós é interior, é psíquico. Não é que para nós é psíquico, é que nós temos acesso a isso aí através desse olhar do mundo interno. Porque na verdade não existe mundo interno e mundo externo, existe só mundo ou um dos mundos que nós estamos mergulhados nele. Ora eu olho para o mundo externo, ora eu olho para o mundo interno. E na verdade esse olhar está o tempo todo ligado, tanto no mundo interno como no mundo externo. Com um pouco de consciência que eu tenho de ambos e com um montão de inconsciência que eu tenho de ambos. Bom, o nosso papo psicomotor é bem legal porque eu comecei com uma ideia e acabou saindo outra coisa e já ficou meio comprido aqui, né? Então nós vamos terminar nosso papo psicomotor de hoje para nós digerirmos todos esses impulsos e para nós pensarmos também numa questão. O nosso sistema de ensino, por exemplo, ele não é focado no indivíduo, no aluno, e sim no currículo. Então, a gente não chega nem a ter interesse, não precisa você conhecer o aluno. Agora, você imagine se a gente tivesse esse interesse em conhecer aquele aluno, o seu aluno, mais profundamente, e e tivesse interesse em conhecer se ele sonha, quais os sonhos que ele tem, e como isso poderia nos ajudar muito a conhecer melhor o nosso aluno, para melhor compreendê-lo, para melhor ajudá-lo no seu próprio desenvolvimento. Esse é o nosso professor terapeuta. É isso aí, espero que você tenha gostado, fique com Deus, até mais, tchau, tchau. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.